Está alojado no tubo epidérmico denominado folículo do pelo, que mergulha no córeo ou na tela subcutânea. O folículo tem sua base dilatada, constituindo bulbo ou matriz. O folículo compõe-se de uma bainha radicular externa formada principalmente pelo extrato basal da epiderme e de uma bainha radicular interna de ceratina, compreendendo uma cutícula firmemente ancorada à haste do pelo. A bainha radicular interna e a cutícula crescem a partir do bulbo, mas centralmente há uma zona ceratógena que produz a ceratina dura da cutícula e do córtice. O crescimento do pelo se processa mediante a proliferação celular e o aumento do volume celular. Um fino plexo nervoso circunda o bulbo e, desta sorte, os pelos funcionam como órgãos táteis. Os pelos crescem obliquamente à superfície da cútis e as suas direções podem assumir configurações e características denominadas correntes ou vórtices dos pelos. O crescimento dos pelos se efetua em ciclos, isto é, com períodos alternados de atividade e de repouso. Cada cabelo do couro cabeludo geralmente vive vários anos e é em seguida substituído. Diariamente, desprendem-se cerca de 20 a 100 cabelos. Calculou-se que existem no couro cabeludo de um adulto aproximadamente 120 mil cabelos. O crescimento dos pelos não é afetado pelo corte dos mesmos, pois são estruturas ceratinizadas e mortas. Os cabelos crescem aproximadamente meio milímetro por dia, mas há variações consideráveis desse valor. Os pelos de outras regiões têm duração variável. Sexo, idade, estação do ano, hora do dia, nutrição e hormônios influem no crescimento dos pelos. A queda difusa de cabelos após uma dose eritematosa de raio-x ou administração oral de acetato de tálio. No ângulo obtuso formado pela raiz do pelo e superfície da cútis, geralmente se encontra um feixe de fibras musculares e lisas, denominadas músculo eretor do pelo, o arrector pili. Estende-se da parte profunda do folículo piloso ao córeo. Ao se contrair, provoca ereção do pelo. Os músculos eretores são inervados por fibras simpáticas e se contraem em resposta à emoção ao frio. Isso provoca um enrugamento da superfície da cútis chamado pele de galinha. Glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas se desenvolvem no feto a partir da epiderme, geralmente das paredes dos folículos pilosos. A maioria das glândulas sebáceas estão anexadas à bainha radicular externa dos pelos. Faltam nas regiões palmar e plantar. São glândulas simples e alveolares que formam lobos de córeo, geralmente no ângulo agudo, formado pelo músculo eretor do pelo do seu folículo piloso. As células basais das glândulas proliferam, acumulam gotículas lipídicas, morrem e são excretadas como sebo, através de um amplo e curto ducto excretor, para a luz do folículo piloso. Este tipo de glândula, em que as células secretoras se desintegram, é denominado holócrino. As glândulas sebáceas são sob controle hormonal. A contração do músculo eretor do pelo pode talvez auxiliar na expulsão do sebo. Essa secreção mantém a flexibilidade do extrato córneo da cútis e em tempo frio conserva o calor corporal, dificultando a evaporação. Substâncias lipossolúveis podem penetrar na cútis através de folículos pilosos e das glândulas sebáceas. Daí, a razão de se usarem veículos gordurosos quando se deseja a penetração de substâncias na cútis, tais como medicamentos devem ser esfregados sobre a cútis. Existem nas pálpebras glândulas sebáceas não relacionadas aos pelos, chamadas glândulas társicas. Não são consideradas de tipo apócrito, mas também são glândulas celuminosas de meato acústico externo. Uma secreção sebácea excessiva é denominada seborreia. A secreção pode se acumular na superfície da cútis sob a forma de escamas conhecidas como caspa. Quando a via de saída de uma glândula sebácea é obturada, forma-se um cravo. A obliteração total provoca a formação de um lobinho, que é o grão sebáceo. E ao nascer, a criança mostra-se recoberta pela vernix caseosa, que é uma mistura da secreção sebácea e células epiteliais descamadas. Unhas. As unhas são porções endurecidas da zona córnea da epiderme, sobrepõem-se à superfície dorsal das falanges distais, protegem acessíveis extremidades digitais e prestam-se a funções de arranhar. As unhas se desenvolvem no feto como espessamentos epidérmicos que aprofundam sobre a cútis, formando pregas a partir das quais cresce distalmente a substância da córnea da unha. A zona córnea da unha compõe-se de ceratina dura e tem uma parte distal exposta no corpo e uma parte proximal, oculta ou raiz. A raiz é recoberta por um prolongamento ou prega da camada córnea da epiderme. Esta prega estreita está constituída por ceratina mole e é chamada eponíquio, do grego ônix, que é a unha. Distalmente ao epinóquio situa-se a unha. Distalmente ao epinóquio situa-se a meia-lua ou a lúnula, parte da zona córnea em que é opaca aos capilares subjacentes.
Abaixo da borda distal ou livre da unha, a zônia córnea da ponta do dedo se espessa e é denominada hiponíqueo. A zônia córnea da unha adere à zona germinativa subjacente ou leito nigoial, que normalmente não produz ceratina mole. A matriz ou porção proximal do leito ungueal produz ceratina dura. Contudo, mais distalmente, o leito também pode formar substância ungueal. Diagrama de... Ademais, o epitélio imediatamente dorsal à raiz e proximal ao poníqueo pode produzir a camada mais superficial da unha. O crescimento da unha é normalmente cerca de 2 a 4 milímetros por mês. É influenciado pela nutrição dos hormônios e doenças. Tal crescimento inclui considerável síntese proteica e, em consequência, pode ocorrer alterações inespecíficas da unha, resultantes de distúrbios vários locais e sistêmicos. As manchas brancas indicam ceratinização incompleta. A ceratina dura existe nas unhas e no córtex dos pelos. A ceratina mole localiza-se na epiderme, na medula e na bainha radicular interna de pelos. Irrigação sanguínea e inervação da cutis. A cutis possui uma abundante irrigação que tem importância na regulação da temperatura. As artérias subcutâneas formam uma rede na tela subcutânea, do qual deriva o plexo subpapilar do córeo. Do plexo subpapilar originam-se as alças capilares que se localizam nas papilhas do córeo e suprem a epiderme avascular como líquido tecidual que banha as suas células. Quando se clareia com óleo, a cutis adjacente à unha, se podem ver como um microscópio as alças dos capilares do córeo, no organismo vivo intacto. Aos demais, por exemplo, de um microscópio de fraco aumento, é possível estudar convenientemente em vivo os capilares e o plexo subpapilar na cutis descentratinizada. Um plexo subpapilar de vênulas confere à cutis sua cor rósea. Os vasos se dilatam quando se aquece a cutis, tornando-a de cor vermelha. A maioria das pintas congênitas consistem de capilares dilatados. Hemangioma, o córeo, contém um plexo linfático que é drenado dos vasos linfáticos coletores de pele subcutânea. Pode-se demonstrar os linfáticos cutâneos em vivo por injeção de corantes vitais. Qualquer injeção intradérmica é uma injeção intralinfática. O plexo subpapilar do córeo, particularmente nas polpas digitais, nariz e lábios, possui anastomose arteriovenosas. Essas ligam arteríolas a vênulas diretamente, desviando o sangue da rede capilar. Tem paredes musculares espessas, inervadas por fibras simpáticas, mediante cuja contração pode-se atuar comigo esfínteres e dirigir o sangue para a rede capilar. Dessa forma, podem regular a quantidade de sangue que penetra nos capilares, dispositivo útil em estruturas dotadas do metabolismo intermitente. Dilatam-se quando a cutis esfria e assim desviam o sangue dos capilares e diminuem a perda de calor. Há uma série de trajetos alternativos através das redes capilares. As vias mais curtas e mais diretas denominam-se canais preferenciais. A cutis tem uma rica inervação sensitiva. Os nervos cutâneos perfuram a fáscia profunda e se ramificam na tela subcutânea, formando plexos nessa localização e no córeo. Ramificações axônicas mais finas podem decorrer entre as células mais profundas da epiderme. Os nervos cutâneos distribuem-se tanto na cutis quanto na tela subcutânea. Entretanto, a área da distribuição de cada nervo varia e pode haver considerável superposição em territórios neurais adjacentes. Os nervos da cutis podem formar diferentes tipos de terminações nervosas. De um modo geral, essas terminações foram relacionadas com os tipos básicos de sensações que podem perceber na pele e na tela subcutânea, ou seja, dor, tato, modificações de temperatura, pressão ou tato profundo. Sensações complexas, tais como impressão de vibração e capacidade de discriminar estímulos aplicados simultaneamente em dois pontos diversos, parecem depender de combinações daquelas modalidades básicas de sensação. Pode-se considerar o prurido como um tipo de dor branda. A cutis pilosa tem terminações simples, livres e plexos ao redor dos folículos pilosos. A pele glabra apalmar, por exemplo, possui 3 tipos de terminações nervosas, características do sistema nervoso originárias, de pequenas fibras mielínicas, terminações com extremidades dilatadas e terminações encapsuladas.
Contudo, os tipos básicos de sensações podem ser percebidos tanto na cutis pilosa quanto na cutis glabra. Portanto, não se justifica estabelecer correlações entre o tipo de sensação e um tipo específico de terminação nervosa. Não há realmente, nunca houve, uma prova histológica convincente e assertiva que geralmente aceita de que terminações nervosas morfologicamente específicas atendem a cada uma das modalidades primárias de sensibilidade cutânea, isso é, tato, calor, frio e dor. Corpúsculos lamelares são terminações encapsuladas diretamente, particularmente grandes, encontrados principalmente na tela subcutânea e nos tecidos mais profundos. As várias terminações nervosas da cutis tendem a se dispor em grupos. Cada um deles dotado de certo número de terminações, por exemplo, quando se pesquisa da sensibilidade tátil com um fino pincel de pelo de camelo, a sensação é percebida em múltiplos e pequenos pontos táteis, ao passo que a cutis, situada entre tais pontos, mostra-se desprovida de sensibilidade. Desenvolvimento da cutis. O córeo, executando-se indeterminado. Os nervos cutâneos também possuem fibras motoras destinadas às paredes das artérias e arteríolas vasoconstritoras, ao músculo eretor dos pelos. E essas fibras pertencem ao sistema simpático e são adrenérgicas. As glândulas sudoríferas écrinas são inervadas principalmente por fibras colinérgicas, ao passo que as glândulas apócrinas recebem principalmente fibras adrenérgicas. O seccionamento de determinadas fibras simpáticas causa uma deficiência de sudorese, anidrose e um aumento da resistência elétrica da cutis. Desenvolvimento da cutis. O córeo, executando-se determinadas estruturas, tais como os nervos, é geralmente descrito como derivado da mesoderma. Contudo, muitas células do córeo podem provir a crista neural. A epiderme deriva da ectoderme, que reveste a superfície corporal, com exceção das células produtoras de pigmento, que são originárias da crista neural. O ectoderma da superfície corporal, que inicialmente tem uma só camada celular, torna-se biestratificado durante o segundo mês de vida, endoitrerina. O extrato externo superpõe-se ao extrato germinativo. Essas duas camadas correspondem respectivamente a futuras zonas córnea germinativa que se desenvolverão anteriormente. A epiderme se torna multiestratificada durante o quarto mês de vida endouterina. As unhas começam seu desenvolvimento durante o terceiro mês endouterino, sob a forma de espessamentos epidérmicos. As glândulas sudoríferas, pelos e glândulas sebáceas se desenvolvem à custa de brotamentos epidérmicos que invadem o córeo antes de completar metade da vida pré-natal. O componente ectodérmico dos pelos origina-se de extrato basal da epiderme. Anatomia comparativa da cutis. A epiderme, que é um epitélio simples em cordados, como em hemicordados e no anfioxus, torna-se estratificada nos vertebrados. Na maioria dos anfíbios, a cutis serve como órgão respiratório acessório, ao passo que em certos anfíbios e nos amniotas, as células superficiais sofrem acentuada ceratinização. Os répteis e alguns mamíferos formam-se escamas córneas, por espessamento e endurecimento da epiderme. Outras modificações epidérmicas amplamente distribuídas em vários amniotas compreendem bicos, pernas, garras, cascos, pelos e unhas. A maioria dos peixes teleósteos, osteites, estão revestidos por placas e escamas constituídas principalmente por tecido ósseo de formação multimembranosa, esqueleto dérmico. O córeo de muitos animais, depois de curtido, transforma-se em couro. Significa tanto couro como cutis. A cor das aves e mamíferos geralmente é conferida pela cor das suas penas ou de sua pelagem, respectivamente. Ao invés, a cor dos vertebrados inferiores é produzida por células portadoras de pigmentos, cromatóforas, presentes no córeo. Modificações da distribuição dos glândulos de pigmento dentro das células acarretam modificações da cor da cutis, como acontece, por exemplo, no camaleão. E é isso, galera. Se você gostou, curte, compartilha, passa pra todo mundo, divulga, que é gratuito. Um beijo!